Obviamente o movimento feminista não quer lutar pra mulher andar com os peitos pra fora. Isso é muito, digamos assim, muito pífio. O que elas realmente querem é atacar o outro sexo, fazer com que os homens se sintam completamente reprimidos pra fazer qualquer coisa. Seja numa balada, chegar e conversar com uma menina, se ele não talvez utilizar toda a cartilha correta, a mulher pode chegar e falar que é violência verbal, etc e tudo. Então, a gente não pode subestimar isso, Emílio, sabe por quê? Quando você joga isso pro lado cristão, por exemplo, hoje na faculdade, 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade, eles abandonam a sua fé depois que acabam a graduação. Ou seja, isso há um impacto sim na cultura. Quando você olha pra arquitetura, hoje a arquitetura, ela é um culto... Não, mas todo mundo é cristão. Não, claro que não. Mas lógico que mas é. Toma no lógico que é. No fundo todo mundo é, pô. Como assim? O mundo judaico-cristão é a maioria. É lógico. Sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte. O cara se perfaz de não ser, que nem aqui tem um monte de quem fala que é ateu. É pra passar de bonitão. Superman. Pra passar de bonitão. Eu sou agnóstico. Você também fez Brit Milá. Eu sou agnóstico. É nada, pô. Mas a gente vê essas Reza que você não sabe. A gente vê as consequências na própria sociedade. A América Latina, por exemplo, que você tem a própria Argentina, você tem Colômbia, Bolívia, países que possuem raízes católicas. E você vê ali, por exemplo, a legalização do aborto até 24 semanas. Uma criança de 6 meses. Então há reflexos muito perigosos nisso. Então é claro que quando você vê um menino de 15, 16 anos, pagado a revolucionário, você fala assim, que pessoa mais irrelevante. Mas há uma camada intelectual por detrás dessa ideia pífia dele. Então, mas se você pegar aborto, por exemplo, que é um negócio muito... ele é muito polêmico, certo? É a coisa mais polêmica que tem esse negócio de aborto. Se você pegar uma menina aqui... Menino ou menina? Que nasceu no Brasil. Aí ela fala, vou fazer o aborto. Pelo princípio cristão que ela tem, isso vai ficar o resto da vida na cabeça. Mesmo que ela faça legalmente. Por quê? Porque o seu princípio é cristão, o nosso princípio é cristão, os nossos valores são cristãos. Mas concorda que mesmo que na rua o cara saia, ele não sei o quê. Entendi o ponto. Você entendeu o que eu tô falando? Dentro. O valor nosso é cristão. Mas concorda comigo que pra ter um princípio católico cristão. Alguém... Por isso que a canhota ganha aqui. Sim, mas pra ter um princípio canhota alguém, vai em cima disso. Entendeu? Pra colocar isso na pessoa. Sim, claro. Ou seja, você é uma soma das pessoas que estão em volta de você, de instituições, de princípios, da sua história, de contextos. E quando você fala assim, porque a pessoa já nasce com aquele princípio, através de uma influência externa. Do pai e da mãe, por exemplo, ou da família, ou da escola. Então, essa é a minha preocupação. Então, mas o pai e a mãe já largaram, já não fez catecismo. Sim. Não foi lá, não aprendeu o que tem que ser. Então a gente tá de acordo. Acabou, é isso aí que eu tô falando pra você. Ou seja, a destruição da cosmovisão cristã na nossa sociedade tem gerado consequências muito grandes. Por exemplo, hoje, se você pega uma pessoa, ela não sabe te explicar qual diferença seria se Jesus não existisse. Sim, sim. Ela acredita que é um mero... figura histórica, assim como Alexandre o Grande, só, né? É uma passagem. Sendo que o conceito, por exemplo, de santificação, por exemplo, do seu corpo, veio com o cristianismo. O conceito da divisão, né, do Estado Democrático de Direito, veio, por exemplo, através dos cristãos protestantes, que, peraí, não, vamos dividir aqui. Então, as pessoas não estão compreendendo a sua história e o quão difícil foi para chegar no momento que nós temos hoje. Se a sua liberdade hoje de fazer uma parada gay, por exemplo, a maior parada gay do mundo, se eu não me engano, é aqui, em São Paulo, correto? Certo. A segunda, sabe onde é que é? Em Israel. Sim. Então, peraí, alguma coisa está acontecendo no mundo que há um foco muito grande. O Sami vai muito bravo. Sem camisa. Aí ninguém freia isso, besuntado no azeite. Tá tão óbvio isso, tá tão perceptível isso, e ninguém consegue frear isso, não existe uma força que consiga parar isso. Vamos lá. O mundo é como se fosse uma carne podre. A Bíblia deixa bem claro que o cristão ele tem duas características, ele é sal e luz. O sal numa carne ele conserva. Então eu não sou ingênuo de acreditar que o sal ele vai fazer com que a carne deixe de ficar podre. Ela só vai retardar o processo. Ou seja, o cristão aqui ele tem que compreender que esse mundo jaz no maligno, ponto. Então, ninguém veio aqui para poder fazer com que todas as pessoas se tornem cristãos, porque a gente sabe que esse mundo jaz no maligno. Então, qual que é a minha função? Trazer luz e conservar.
até chegar um momento em que Jesus volte e aí sim a gente consiga ter um justo juízo sobre a humanidade. É, porque o Cristo já pegou o pecado de toda a turma na época e assumiu a bagaça. Matou no peito. Falou, ó, o BO de todo mundo aqui, ó. Deixa é com o pai. meu. Só que hoje não pode fazer isso, né? Então, mas esse é que é o nosso problema. Porque a gente foi criado pro bem. A gente sabe que a gente é do bem. Mas tem os pecados capitais, bicho. Seduzem. As correntes que arrastamos. Aqui o que tem de Alguém tem de Kit Kat no bolso do Morgado. Que isso? Esse é que é o problema. Mas a gente é do bem. Graças a Deus que a gente é do bem. Não é, Nicolas? Graças a Deus. Ô, Nicolas, você tá animado? Tô feliz. Dá pra ver na cara dele. Eu falar. Não, falando sério. Estou animado. A gente montou uma equipe muito boa no gabinete para Minas Gerais. Lógico que eu tenho minhas pautas combativas, não vou deixar essa minha essência de lado, até mesmo foi isso que me trouxe até aqui. Mas também terei minhas pautas propositivas. Vou abrir editais para receber as emendas. Isso faz ter um filtro muito grande, porque tem muito vagabundo mesmo que chega para poder pedir emenda. Ele acorda ali com alguém do gabinete, faz corrupção. A gente, inclusive, vai contratar uma empresa de auditoria para poder ver com que todas as emendas estejam certinhas. Uai, seu app de vídeos curtos.